A minoria, senhor presidente, veja, o contrato temporário em qualquer administração pública tem que ser exceção. É assim, o André sabe como é no Ceará, o governador Camilo Santana. O que vossas excelências estão fazendo é colocar o contrato temporário como princípio de egresso no serviço público. E quer... Aí é o fim do mundo. E querem constitucionalizar isso, o contrato temporário. Qualquer administração, a mais liberal do mundo, tem como princípio do serviço público o concurso público. O que essa PEC, nobre relator, alguém perguntou ali, acho que foi o Gastão, onde é que andava o ministro Paulo Guedes. Esse está mais perdido do que cego em tiroteio. Não sabe, não está nem acompanhando a votação dessa PEC, porque não sabe o que dizer sobre... Eu concluo, presidente, por favor. Muito menos o governo. É preciso que a gente barre essa PEC lá no plenário e vai ser barrada. Sabe por quê? O Novo só tem 8 deputados no plenário, 6 votaram aqui. O governo não tem, até porque todo mundo está nos perguntando como é que foi a diferença. Essa PEC não terá os 308 votos no plenário. Ela já nasce morta e nós vamos enterrá-la quando chegar no plenário Ulisses Guimarães. O nosso voto é não, senhor presidente. Vota como vota a oposição. Senhor presidente, deputada Perpétua. Senhor presidente, a oposição vota não a esse texto da reforma administrativa. E esse destaque, ele é uma vacina contra aqueles que insistem em rasgar a Constituição brasileira. Esse destaque é uma vacina contra a rachadinha inaugurada e criada pelo ex-deputado Bolsonaro, hoje presidente, mas que seus filhos no parlamento seguiram herdando a rachadinha. Esse destaque aqui é uma vacina contra aqueles que não querem o concurso público e insistem nos trens da alegria, nas indicações políticas, que vai estar a serviço de quem indicou e não querem estar a serviço do povo. Em defesa da Constituição brasileira, nós da oposição dizemos não a esse texto da PEC da rachadinha. Presidente, é um minuto, é rápido. Eu quero apenas registrar o meu protesto, e creio que de todos nós, porque o relator tinha que fazer a leitura do voto e colocar todas as suas argumentações em torno do voto. Ele fez isso em 1 minuto. Se ele tivesse colocado o que ele colocou agora, certamente nós teríamos rebatido durante o processo de debate. Assim, o relator não favorece o debate. Não que ele não tivesse falado agora, mas é impressionante como que, ao invés de falar para que nós pudéssemos rebater, incluir vários desses pontos, ele não fez na leitura do parecer. Então, relator, o certo era que você, na leitura do parecer, tivesse colocado o que foram essas mudanças, o que foi o seu parecer. E não ao final, não deixando, portanto, a gente rebater, inclusive, como fez agora a Alice Portugal, dizendo que não é verdade que nos governos do PT não tenha concurso público. Presidente. Só para dar um exemplo, em Minas Gerais, quando o PT governou, nós fizemos concurso e chamamos 60 mil professores. Foi o governo que mais fez concursos e nomeou professores no estado de Minas Gerais. Então, infelizmente, nós ficamos sem rebater, porque Vossa Excelência não quis fazer leitura real do voto. Aliás, ontem, aqui eu termino, além de não fazer a leitura, também não deu transparência ao novo relatório que Vossa Excelência ontem tentou passar despercebido. Presidente, está iniciada presidente, eu gostaria de fazer um minuto. Eu gasto 30 segundos. Durante a votação, passa para Vossa Excelência. Não, apenas o seguinte, eu fui citado. Eu fui citado. Presidente, o relator. Deputado Paulo Teixeira, durante a votação, eu passo para Vossa Excelência. Qual é o artigo? Qual é o artigo? Qual é o artigo? Não. Questão de ordem. Paulo, rapaz, a gente tenta aqui, é impressionante, viu? Eu estou aqui tentando, deputado Paulo Teixeira. Deputado Paulo Teixeira. Eu vou dar para Vossa Excelência um minuto, infelizmente,
Um minuto, certinho, um minuto e corta a palavra. Pois não. Presidente, o relator, ele trouxe um tema, na minha opinião, que ele não pode trazer. Ele disse que nós não podemos legislar sobre as férias dos magistrados. Isso aqui acaba com a Constituição. Nós fomos autores da emenda constitucional 45, que fez a reestruturação do judiciário. Nós mexemos na aposentadoria dos magistrados. Ora, nós não podemos legislar sobre férias. O senhor disse que tem um parecer da mesa impedindo que nós legislemos sobre férias de magistrado. Isso não pode subsistir. Esse relatório deveria ter uma definição impedindo a Nós tivemos uma relação extremamente... Não, é verdade, mas foi o que o senhor disse. Eu não disse que não pode ser... Presidente, eu até quero que você reponha o tempo do deputado Paulo Teixeira, que é uma pessoa que eu tenho todo o apreço. Eu não disse, deputado, de maneira nenhuma, que existe um parecer que nos impede de votar a favor, de votar as questões do judiciário. Do plenário tem feito, né, cada caso, mas tem, desde o começo, colocado, né, a votação de forma nominal. É só uma forma de garantir seus direitos. Para uma forma também com Vossa Excelência. E nós podemos, a cada caso, ver isso, sem nenhum problema. Esse, no caso, dá de ofício. Okay, apenas para contribuir com Vossa Excelência. Até porque, se for visualmente, a gente vai aprovar todos os destaques, senhor presidente. Apenas para contribuir com Vossa Excelência, que vai demorar mais vendo caso a caso. Porque, como eu fiz o requerimento em eu dou de ofício na hora, sem nenhum problema. Se não der de ofício, nós temos um debate sobre ele. Não é isso, porque quando eu fizer um, prejudica os outros, sem nenhum problema. Ok, fica critério de Vossa Excelência. Deputado Ivan Valente, para encaminhar a favor, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu queria colocar, presidente, o seguinte: eu quero ler a redação atual da Constituição Federal, né, no inciso 9 do artigo 37. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A pergunta é, se nós já temos o contrato temporário possível de excepcional interesse público, por que eu quero, nesse momento, constitucionalizar contratações temporárias em atividades permanentes? Ou seja, o relator fez 2 outras modificações e, na última, ele diz: a lei disciplinará a contratação determinado de regime de direito administrativo para atender necessidades temporárias, as quais, quando relacionadas a atividades administrativas permanentes, deverão ser de natureza excepcional e transitórias, observado em qualquer caso as normas gerais de que trata o inciso 31 do artigo 22, que é a União tem a prerrogativa, então, de definir lei nessa direção. Veja, presidente, está se inventando também o que é natureza permanente. Não existe esse conceito. Ele é vago, ele burla a ordem. O que nós estamos dizendo aqui para professores, enfermeiros, médicos, assistentes sociais e tal, é que não existe mais carreira. É disso que nós estamos falando. Em segundo lugar, ao colocar que o contrato temporário pode ser até de 10 anos, nós estamos acabando com aquilo que o relator se gabou, que ele diz que ele simplesmente manteve a estabilidade. Não, não tem estabilidade. Quem é temporário não tem estabilidade. Assim como a simplificação do concurso seletivo não é concurso público, que é um avanço da Constituição Federal de 88, para acabar exatamente com o coronelismo político. Nós precisamos extirpar esse artigo, porque o Constituinte originário já pensou nessa hipótese. E não me venham com essa ideia de que tem professores temporários. É verdade, mas já consta aqui.
é de excepcional interesse público. Mas o Estado tem a obrigação de fazer o concurso, de criar uma carreira, aliás, devia ser típica de Estado. Por isso eu peço o voto de todos aqueles que vão ter que enfrentar 80% dos servidores públicos que são hoje efetivos. Obrigado, deputado Tiago Mitrô, contra. Presidente, o PL vota não. Como vota o PL? Presidente, o PL vota não, presidente. Como vota o PP? Como vota o PSD? Como vota o MDB? Não, senhor presidente. Como vota o PSB? Como vota o Republicanos? Senhor presidente, os republicanos e o bloco dos partidos do governo votam não. PP não, PSD não. Como vota o PT? PT, presidente, PT acompanha a emenda. A emenda ela é absolutamente importante para que você possa fazer justiça. Ora, se você tem um afastamento para uma missão no interesse da administração, no interesse do órgão público, você vai perder a sua remuneração para cumprir uma função que é essencial para o próprio órgão. Você tem uma licença para uma capacitação que representa um ganho substancial para a própria administração, e você, ao sair naquela licença, você vai perder a sua própria remuneração? Se é o caso de doenças que, obviamente, passam pelo poder discricionário do próprio órgão, mas doença de cônjuge, doença de filhos, e você, para acompanhar aquele ente, fundamentalmente, para poder preservar a sua própria vida e a sua saúde, você vai perder remuneração? Então, nós estamos falando aqui de que você possa ampliar o rol de perspectivas para que você possa sair em licença sem perder remuneração. E nós estamos... Para concluir. Eu quero falar contra. Pelo bem? Pelo bem? Para concluir, mandatos classistas e tantas outras condições que passam pelo fortalecimento da própria instituição. Por isso nós parabenizamos o PSB e votamos favoráveis à emenda. PSD, senhor presidente.